Vamos lá então, espero que vocês tenham conseguido, pelo menos tentado, fazer esse banco aqui, essa modelagem. Agora eu vou fazer aqui junto com vocês para a gente poder comparar aí o que vocês acertaram, o que vocês erraram, enfim, tá? Vamos lá começar. Eu já abri aqui um novo diagrama no Workbench, tá bom? Basicamente é só você voltar aqui nessa primeira aba aqui que ele abre e criar mais um diagrama aqui. Ele vai abrir aqui do lado para vocês, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ver aqui qual é a primeira tabela que a gente tem que criar, né? Então, ó, precisamos construir uma rede social. Cada usuário da plataforma poderá se cadastrar por meio de e-mail e senha. Perfeito, já temos a nossa primeira tabela, certo? Tabela de usuários, tá? E os usuários poderão ser usuários comuns ou administradores. Beleza, vamos lá. Então, vou criar uma nova tabela aqui, tá? Essa tabela eu vou dar o nome de usuário. Usuário, tá bom? Ele vai ter um ID, como sempre, né? A gente já viu. Vai ser chave primária, not null. Aí ele vai ter um e-mail, certo? Esse e-mail vai ser um varchar, pode ser. Não sei se ele tem um tipo específico para e-mail, nem lembro disso. Eu acho que é só um varchar mesmo. É só um varchar. Beleza, de 45. O varchar vai ser not null, né? O e-mail é necessário e eu vou colocar ele como unique. Lembra disso? Desse unique? Quer dizer que não pode ter dois e-mails iguais no banco, tá? O banco vai prevenir que isso aconteça. Beleza? E aqui eu coloco a nossa senha, né? Aqui, senha. Também vai ser um varchar de 45 caracteres e not null. Perfeito. Acabamos por aqui, usuários? Ainda não, porque nós temos uma informação muito interessante que é bem comum acontecer em projetos, tá? Que é o seguinte, nós temos aqui, ó, os usuários poderão ser usuários comuns ou administradores, tá? Os usuários, eles têm cargos na nossa plataforma. Normalmente, se vocês forem procurar aí o nome que se usa normalmente para isso são roles, né? R-O-L-E. Então, nós temos duas roles aqui, de usuários comuns e de administradores, tá bom? Então, eu vou criar uma propriedade aqui dentro da tabela de usuários que vai identificar isso, tá bom? Então, o que acontece? Aqui, ó, a gente pode criar uma propriedade que eu vou chamar de role, tá? Por padrão. Eu acho que é legal manter esse padrão aqui com vocês. Role. Essa role, ela vai poder ser um varchar de, sei lá, pode ser de 10 caracteres, a role. Ela só vai indicar se a pessoa é admin ou não, tá? Na verdade, a role pode ser, inclusive, deixa eu ver. Ela poderia ser... Eu vou deixar varchar, tá? Vou deixar varchar, que aí a role pode ser ou administrador, ou, sei lá, usuário comum. Ou... Não tá legal isso não. A gente pode fazer um booleano aqui, tá? É uma propriedade booleana, quer ver? Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Boolean, tá vendo? Esse boolean aqui, ele só vai aceitar... Aqui, ó, tinyInt, ele até mudou. Ele só vai aceitar 0 ou 1, tá bom? Então, se for 0, a gente admite como que esse usuário é um usuário comum. E se for 1, a gente admite que esse usuário é um administrador. Deu para entender? A role, ela só vai poder admitir dois valores, ou 0 ou 1, tá bom? Então, perfeito, coloquei como booleano. Ele já mudou para tinyInt, tá vendo? Porque ele só vai aceitar 0 ou 1, tá bom? Que no booleano seria verdadeiro ou falso, né? Mas pra gente aqui vai ser admin e usuário comum, né? No caso do 0, e admin, no caso do 1. Perfeito? Então temos a nossa role, vou colocar como not null também, tá? Porque todo usuário precisa ter uma role, a gente precisa saber se ele é um usuário comum ou um administrador, tá bom? Quando a gente adicionar um registro aqui. Perfeito. Então já temos a nossa tabela de usuários, já podemos fechar isso daqui. Continuemos lá. Cada usuário terá um perfil pessoal, com nome, telefone, idade, bio e foto de perfil. Perfeito. Então a gente vai criar mais uma tabela aqui, chamada perfil, tá bom? Onde vai estar as informações adicionais do usuário, tá? A gente poderia colocar aqui nessa tabela aqui? Poderia. Poderia colocar nessa tabela de usuários aqui todas as informações deles, tá? Mas vamos imaginar um cenário que só os usuários comuns, né, que tivessem a role 0, tivessem um perfil. Seria mais interessante se a gente colocasse numa tabela separada e a gente fizesse só essa relação lá na nossa API quando o usuário fosse
fosse usuário comum. E é interessante deixar separado essas coisas também, deixar a tabela de usuário só com e-mail e senha. É interessante fazer isso, tá? É um padrão que já vi muitas vezes, então é interessante, mas caso você tenha aí numa plataforma que não seja necessária fazer essa separação, não vejo problema algum também em deixar aqui no usuário, né? Tudo vai depender do seu sistema, tudo vai depender do seu cenário, do que funcionar melhor para você, tá bom? Então aqui a gente tem a nossa tabela que a gente vai chamar de perfil, né? Aqui, perfil. Perfeito. Beleza? Um perfil ele vai ter um ID, como sempre, né? Um perfil ele vai ter quais informações? Cada perfil tem um nome, telefone, idade, bio, né? Que é a descrição, uma foto de perfil. Beleza. Nome, fácil. Já fizemos isso várias vezes. Opa, não. Nome. Tá. Vai ser not null. Vai ter um telefone, né? Vai ser um varchar também. Vou colocar not null. Além do telefone, a gente vai ter idade, que aí vai ser a nossa data de nascimento, né? Lembre-se de nunca guardar a idade como um número, né? Sempre como uma data. Então aqui colocar date, beleza? Vai ser a data de nascimento da pessoa. Tudo not null, todos vão ter que ser ditos. E além do nascimento vai ter uma bio, né? Uma descrição, vamos chamar de bio. Ela vai ser um varchar de 255 caracteres para ficar para ser grande, né? Você poder fazer uma descrição pessoal ali bonitinha. Mas a descrição eu vou deixar como opcional, tá? A pessoa pode escolher se ela tem uma descrição ou não. A mesma coisa com a foto de perfil. Vou colocar uma foto de perfil aqui. Foto perfil. E aqui eu vou colocar que vai ser um varchar também, de 255. Por que um varchar, vocês me perguntam? Se é uma imagem, né? Uma foto. Porque o que o banco de dados vai guardar aqui é o caminho da imagem, tá? Quando a gente colocar a nossa aplicação num servidor ou estiver rodando aqui localmente mesmo a nossa API, a gente vai colocar a foto do usuário em alguma pasta, certo? E o caminho para essa pasta vai ser indicado aqui na foto de perfil, certo? E a foto de perfil vai ser opcional também, tá? Então, temos aqui, perfeito, nosso perfil feito. Tudo certinho, nada que a gente já não tenha visto, né? Tudo, acho que está tranquilo, né? Bem, nós sabemos que existe uma relação aqui, né? Que é o seguinte, os usuários poderão, cada usuário terá um perfil pessoal, né? Então, cada usuário terá um único perfil, né? E o perfil só vai pertencer a um único usuário, né? Não faz sentido um perfil pertencer a dois usuários. Então, eu vou criar aqui uma relação dessa aqui, ó. Uma relação dessa com a linha cheia, né? Porque um perfil vai depender da existência do usuário, né? Não vai existir perfis que não tenham usuários, beleza? Então, ele tem uma relação um para um aqui com ele, tá? Um usuário tem um perfil, tá? Perfeito, aí ele já criou aqui, vocês podem ver, aqui ele já deve ter criado uma chave estrangeira, cadê? Olha lá, perfil ID, para a gente identificar onde está o nosso perfil. Maravilha, temos então usuário e perfil, agora vamos para a próxima, que é aqui. Os usuários poderão criar postagens na plataforma, sendo que cada postagem é composta por título e conteúdo, ambos somente textuais. Beleza, vamos criar a tabela dessas postagens. Vem aqui, criar mais uma tabela. Vai ser aqui postagem, tá? Vai ter um ID, como sempre, né? E ela vai ter dois tipos de características, né? Dois atributos, título e conteúdo, tá? O título eu vou deixar como um varchar de 255 caracteres também. Já o conteúdo, como é um post, né? Espero que o conteúdo seja grande, imagina um blog, né? Um post grandão, com muito texto. Então aqui a gente pode colocar um tipo que é o text, aqui ó, que aí vai ser praticamente ilimitado ali pra gente. Opa, peraí. Ele não tá me deixando colocar o text. Por que ele não tá me deixando colocar o text? Long text, talvez.
Enfim, lá quando a gente for passar para a nossa API, vai ter um tipo lá bem específico sobre isso, uma string, né, para a gente colocar, mas eu vou deixar esse long test aqui. Não lembro exatamente do que se trata ele, mas deu para entender o tipo do conteúdo, né? É um texto longo, tá? Mas, vamos lá, todos esses vão ser not null, tá? Todos vão ter que ter um título e um conteúdo. E perfeito, é isso, né? Os usuários poderão criar postagens, plataformas, sendo que cada postagem é composta por um título e um conteúdo, ambos somente textuais. Maravilha. Perfeito. E agora vamos para a relação entre os dois, né? Entre usuário e postagem. A gente sabe que existe uma relação que é o seguinte: os usuários poderão criar postagens, beleza? Uma postagem só pode pertencer a um único usuário, mas um usuário poderá fazer várias postagens. Isso é uma relação muito um para muitos, né? Uma postagem pode pertencer a um único usuário, mas um usuário pode fazer várias postagens, certo? Então é o seguinte: a gente vai criar aqui uma relação um para muitos, que é o seguinte: vou clicar aqui, aqui e aqui. Perfeito. Olha lá. Já temos uma relação de postagem para o usuário, né? As postagens, um usuário pode ter várias postagens, né? E uma postagem só pode ser de um único usuário, por isso que o ID do usuário está aqui na postagem, tá bom? Perfeito. Temos a nossa relação pronta, deixar ela aqui do lado. Agora, além disso, as postagens poderão pertencer a categorias, sendo que uma única postagem poderá pertencer a muitas categorias e uma categoria poderá abranger várias postagens, tá? Por fim, cada categoria deverá ser composta somente por um nome para que os usuários a identifiquem. Beleza. Vamos criar a nossa tabela de categorias, né? Categoria também é algo que a gente tem que guardar aqui no banco, né? Então, até aqui, ó, categorias. Categoria, só a gente está falando no singular, né? E ele falou que a única propriedade da categoria é um título, né? Então vamos fazer isso. Ela só tem um título, um nome, né? O nome da categoria. Perfeito. Vai ser um varchar de... Vou colocar um pouquinho mais, vai. Varchar de 100 caracteres. Beleza. E também not null. Tá? Essa é a nossa tabela de categorias. Só vai ter isso. Só vai ter nome. Mas ela vai ter uma relação, né? A relação dela. As postagens poderão pertencer a muitas categorias. Cadê? Sendo que uma única postagem poderá pertencer a muitas categorias e uma categoria poderá abranger várias postagens. Isso é uma relação muitos para muitos, concordam? Uma postagem pode pertencer a muitas categorias e uma categoria pode ter muitas postagens atribuídas a ela, né? Vamos supor que a categoria aqui seja, sei lá, esportes, tá? Podem ter várias postagens sobre esportes e ao mesmo tempo uma postagem pode ser sobre esporte e sobre, sei lá, comportamento humano. Enfim, então ele vai ter duas categorias. Deu para entender essa relação muitos para muitos entre as duas? Como é uma relação muitos para muitos, você já sabe o que fazer, né? Clicar aqui, clica nas duas, ele vai criar uma tabela intermediária aqui para gente, chamada postagem res categoria, tá? Eu não sei por que ele criou um monte de chave estrangeira assim, né? Tá vendo? Não sei exatamente por quê. Acredito que seja desnecessário, sinceramente. Aconselho vocês a deixar só a postagem ID e a categoria ID, como sempre, tá bom? Acho que isso daqui não vai ser muito necessário pra gente não, tá? Se for necessário, depois a gente arruma, não tem problema também. Vou deletar ele aqui, ó. Deletar esse e deletar esse aqui. Beleza, postagem ID, categoria ID. Aqui. Fechou? Eu vou mudar o nome também. Eu não gosto de falar postagem res categorias. Vou colocar só postagem categoria. Beleza. Temos a nossa tabela pivô, né? Aqui certinho. E terminamos a nossa modelagem. Perfeito. Esse é o banco que a gente vai usar no nosso projeto a partir de agora, tá? Então, compare aí com o que vocês fizeram. Espero que vocês tenham acertado grande parte deles. Se não, não tem problema também. Vejam aí o que vocês erraram. Deem uma voltada atrás nos vídeos aí para ver algum conceito que vocês não pegaram. Enfim, usem ali os vídeos que eu recomendei para vocês também, né? Além desses aqui que eu estou gravando. Enfim, porque a partir de agora, né, a partir da próxima aula, a gente já vai passar
sair um pouco desse foco no banco de dados para já passar para a nossa API em si, mas sempre usando esse modelo aqui, tá bom? Então é isso, gente. Até mais.